Senhor presidente, colega da mesa, colegas vereadores, colega vereadora, público presente. Eu vou iniciar aqui, meus caros colegas, fazendo um breve comentário sobre a questão de carnaval e entrando especificamente na questão Arco Verde Sertânia. Não sou folião e não seria a pessoa mais indicada para fazer comentários a respeito se o carnaval foi bom, foi ruim, se foi melancólico ou não, se foi depressivo ou não, se foi alegre ou não. Então, se a questão de Arco Verde, que conseguiu através da Fundar ser colocada como polo, foi a questão do coco, que é a cultura popular. Então, Sertânia tem algumas coisas que a gente tem que ir atrás. Tem um grupo de Elizabeth Freire de Cultura que foi premiado nacionalmente. Pode ser colocado como justificativa. Tem o evento anual que Sidraque faz com o Bacamarte. Tem os familiares do senhor Chico Lixo. Enfim, uma série de justificativos que poderiam ser atrás para que se justificasse Sertânia como polo carnavalesco. Associado a isso, compositores de música carnavalesca da filha de Sertânia, como todos sabem aqui, o senhor Francisquinho tem uma música aí, que a música é reconhecida no estado de Pernambuco inteiro como uma grande música de carnaval. Apenas para fazer um breve comentário a respeito da questão. Mas como o colega professor Ivan disse que a gente deveria discutir questões de Sertânia, eu concordo plenamente, porque eu gosto aqui de uma frase que diz o seguinte, professor e meus colegas: as grandes mentes discutem ideias, as mentes comuns discutem eventos, e as mentes medíocres discutem pessoas. Então é preciso que realmente a gente parta para discutir as grandes questões de Sertânia. E eu vou começar aqui com relação à questão da segurança. Todo santo dia em Sertânia a gente escuta os relatos dos eventos de assaltos e de roubos, como aconteceu recentemente aqui em Sertânia. Inclusive, senhor presidente, eu quero que a mesa faça uma convocação ao comandante do pelotão de Sertânia para vir a esta casa para que a gente discuta questões de segurança aqui em Sertânia. Recentemente, o carro da dona de Esteiro, viúva do meu amigo, o ex-vereador falecido Dr. Bartolomeu, foi depenado em frente à sua casa. Rodas dos carros foram tiradas. Um carro da empresa que presta serviço à transposição de São Francisco foi também depenado no último sábado em frente à casa em que o proprietário do veículo mora. Então nós estamos entregues, está certo, realmente a uma situação de grande dificuldade no que concerne a questão da segurança em nosso município. E eu venho batendo nisso aqui constantemente, e é preciso que nós tomemos uma atitude, que nós marquemos audiência com o comandante do batalhão em Arco Verde, com o secretário de Defesa Social, enfim, com as autoridades competentes, para que a gente possa ter uma resposta efetiva com relação às questões da segurança, com relação à falta de veículo, com relação ao pouco efetivo policial para esse imenso município que é o município de Sertânia. E quando a gente vê a situação de dificuldade de abastecimento, de dessalinizadores com problemas, aí a gente começa a procurar e começa a encontrar. Uma das empresas que fazia assistência técnica no conserto de equipamento de dessalinizadores, que deixou Sertânia, foi embora, devendo aluguel a determinadas pessoas em nossa cidade. Estamos investigando e temos o conhecimento que existem 2 dessalinizadores que estão empenhados porque a empresa não pagou aluguel. A que ponto chegou Sertânia?
Enquanto isso, a população rural dos distritos tem dificuldade porque todos sabem o custo elevado que é o conserto e que é a manutenção de um dessalinizador. Estas são realidades que vivemos. Estas são realidades que vivemos, infelizmente. E às vezes, colegas, a canalice que acontece a nível do Congresso Nacional, às vezes alguns imbecis e alguns idiotas que habitam aqui em nossa cidade pensam que nós fazemos parte do mesmo barco. E vieram me abordar hoje, perguntando se nós também teríamos direito às passagens de aviões que os digníssimos deputados passaram aqui. Eu digo, meu caro, primeiro, isso não é do nosso feitio. Segundo, você não me conhece. E terceiro, vá à Câmara de Vereadores para ouvir o que aquela casa discute e o que aquela casa faz. E eu, como vereador do PT, tenho uma obrigação ética, tenho uma obrigação moral de dizer algumas das coisas que nós conseguimos para acertar. Nós somos do PT, somos aliados do atual governo municipal, fazemos parte de uma coligação, temos participação no governo. E a nossa participação no governo não é uma participação aleatória, não é uma participação omissa e não é uma participação sem ação. Vou citar aqui brevemente algumas das ações que o meu partido, através da minha pessoa, intermediando com alguns parlamentares do meu partido, conseguimos para a Sertânia. E vou começar pela educação. Emenda do ex-deputado Pedro Eugênio, R$500 mil para a educação. Aquisição de 2 ônibus para o município de Sertânia. Emenda para a saúde de R$700 mil. Construção de um posto de saúde na família, em que o prefeito vai escolher se na Vila da Cerâmica ou se na Nova Sertânia. O restante dos recursos, aquisição de equipamentos para as unidades básicas de Sertânia. Certificação quilombola da comunidade do Riacho dos Corpos. Referência nossa de um processo que estava em curso, de um processo que estava travado, junto ao deputado negro Manuel Santos, junto ao senador Humberto Costa e junto ao deputado, então na época, Pedro Eugênio. Comunidade quilombola certificada na comunidade do Riacho dos Corpos, Albuquerque Neto. Perfuração de 2 poços com o abastecimento d'água daquela comunidade em fase de conclusão. 3 barragens subterrâneas. Sítio Bonome, Sítio Poço da Pedra. E com muito orgulho, sem estar fazendo autopromoção, sem estar fazendo propaganda pessoal, a perfuração de mais de 20 poços artesianos em nosso município. Ação de emenda do deputado, então na época, Pedro Eugênio. E me orgulho tanto disso, que mesmo o então deputado Pedro Eugênio, não tendo sido eleito, conseguiu agora, depois de ter perdido a eleição, mais 6 poços aqui para a Sertânia. Então é de políticos como esse que a gente precisa trabalhar, é de políticos como esse que a gente precisa apoiar. E desafio, em tão pouco tempo, qual foi o parlamentar, seja ele da situação, ou seja ele da oposição, que conseguiu tantas ações para a Sertânia. E vou citar aqui a localidade dos Poços. Localizei os poços nas localidades abandonadas de Sertânia, nas localidades que nunca tinham visto nada, nas localidades que ninguém frequentava, onde se passava sede. E não loquei poço em nenhuma propriedade de parente ou aderente meu, porque o meu discurso ele se concretiza na prática quando eu tenho a oportunidade de fazer. Poço artesiano do sítio Tigre de Cima,
talvez poucos saibam onde é. É uma região do meu distrito de Henrique Dias, já na divisa com a Paraíba. Poço artesiano em Henrique Dias, no meu distrito. Poço artesiano na Moderna. Poço artesiano no sítio Urubu. Poço artesiano no sítio Jatobá, na estrada de Caruarina. Poço artesiano no Caldeirão. Poço artesiano no sítio Catinga. Poço artesiano no sítio Belamento. Poço artesiano no sítio Jiboia. Poço artesiano em Caruarina. Poço artesiano nos Angicos, uma localidade depois de Várzea Velha. Poço artesiano na Serra do Brejo Velho. 2 poços artesianos no Caruá. Poço artesiano na localidade de Valdemar Siqueira, que vai estar integrado ao sistema de abastecimento d'água da comunidade de Valdemar Siqueira. E os 6 novos poços que estão chegando, que serão localizados, outro no sítio Urubu, outro na comunidade do Capim, Albuquerque Neto, mais outro no Caruá, mais outro em Moderna, mais outro em Caruarinho. Então, amigos, são essas ações que nós, como vereador do PT, que fazemos parte, que somos aliados do governo municipal, temos orgulho de dizer que estamos trazendo, que estamos trabalhando, porque somos parceria com o governo municipal. E as ações são ações que vão beneficiar as populações mais carentes, as populações que nunca tinham tido a oportunidade de ter alguma ação efetiva de governo que pudesse beneficiar. E o nosso mandato está pautado em ajudar as pessoas que mais precisam, sobretudo a questão da água, porque todos sabem do grande problema que é essa questão da água. Então, eu esperava que a pessoa que me abordou na rua estivesse presente para ouvir como é que esta casa trabalha, como é que eu, vereador, particularmente trabalho. Para que depois a gente não esteja aí na rua sofrendo agressões verbais de alguns que não sabem nada, que não entendem nada, que se classificam naquela frase que eu coloquei, que as mentes medíocres discutem pessoas. E fora isso, senhores, nós estamos com mais uma outra comunidade sertânia, em processo também de certificação de comunidade quilombola, porque a partir do momento em que uma localidade se certifica como quilombola, o município recebe recursos a mais. E é o que tem acontecido na comunidade de Albuquerque Neto, com a unidade do plano de saúde da família, que recebe um valor a mais por ter em sua localidade uma comunidade quilombola. Então é preciso que as pessoas se informem, para depois de estar colocando aí tudo quanto é besteira, tudo quanto é idiotice, tudo quanto é coisa que não tem valor de nada, não soma, não acrescenta e não faz com que Sertânia melhore. E aí é quando a gente entra nas discussões, como foi dito aqui, é preciso discutir Sertânia? Com certeza. Com certeza. E a noite de hoje me anima porque tem aqui requerimentos nessa casa importantes, indicações importantes que vão trazer benefício para a população de Sertânia. E aí, senhores, a gente, para encerrar aqui minhas palavras, a gente, mais ou menos, como o Julião aqui disse, a gente tem que ter muito cuidado no atual momento em que a gente está vivendo. Quem lê hoje alguma mídia, que é mídia independente, que não faz parte da mídia golpista que se propaga por esse país, viu hoje que o delator disse que a refinaria de Abreu e Lima foi repassado dinheiro para a política de Pernambuco. E nós devemos ter muito cuidado com o que diz o delator, porque nós nunca queremos acreditar fiamente no que um corrupto está dizendo. E ele afirma que a refinaria de Abreu e Lima, para poder se concretizar, foi repassado dinheiro de esquema de corrupção para o então governador Eduardo Campos, para o senhor senador Sérgio Guerra e
para o deputado federal Eduardo da Fonte. Como não sou parlamentar do PT, a grande mídia de Pernambuco não colocou na primeira capa do jornal. Se fosse do PT, estaria na primeira parte do jornal. Então, o que a gente quer dizer com isso, encerrar minhas palavras, que a gente precisa ter muito cuidado com o que o delator diz, e não podemos acreditar nisso que ele disse com relação a Eduardo Campos, a Sérgio Guerra e o Eduardo da Fonte, assim como não devemos acreditar piamente no que está dizendo com relação a diversos outros políticos que faz parte do nosso país. Para encerrar, senhor presidente, eu quero dizer que me sinto orgulhoso de ser vereador em Sertânia. Encerrar minhas palavras dizendo o seguinte: feliz do homem que no fim do dia consegue ouvir os aplausos da sua própria consciência. Boa noite e obrigado a todos.